Olá, meu nome é Rayane, eu tenho 21 anos, sou brasileira e graduanda em Direito na Universidade Federal de Ouro Preto. Sou orientanda do professor Dr. Carlos Magno de Souza Paiva, mais conhecido como Maguinho, e faço parte do Núcleo de Pesquisa em Direito do Patrimônio Cultural, que ele também coordena, o NEPAC e o FOP. A nossa pesquisa, cujo título é o Observatório da Jurisprudência Brasileira em Patrimônio Cultural, uma proposta a partir da pesquisa empírica em direito, se concentra, portanto, no objeto de estudo do nosso grupo, o direito do patrimônio cultural. Segundo a professora Suzana Tavares da Silva, o direito do patrimônio cultural é um dos novos ramos do direito público e ainda são escassos os estudos e as produções nessa área. Portanto, é urgente e necessário que se desenvolvam pesquisas para podermos dar base a este novo sistema jurídico. Nesse sentido, nosso Observatório da Jurisprudência se propõe a investigar como os tribunais estaduais e federais têm se comportado e decidido acerca da proteção jurídica do patrimônio cultural, uma vez que a jurisprudência ganha cada vez mais destaque no cenário do direito brasileiro, com discussões sobre o ativismo judicial e a judicialização da política. Além disso, queremos entender como as ainda escassas normas nessa matéria têm sido interpretadas dentro do direito brasileiro, principalmente em temas sensíveis como a proteção de bens ainda não tombados, a tutela penal de danos ao patrimônio material e também o licenciamento em empreendimentos que gerem impacto ao patrimônio cultural, entre muitos outros temas. Historicamente, nós sabemos que o Brasil é um país multicultural. No entanto, o direito do patrimônio cultural só veio a se tornar pauta no cenário do direito brasileiro por volta de 1930, com destaque para o ano de 1937, quando foi editado o Decreto-Lei nº 25, que é o principal diploma legal que temos no Brasil até hoje, devido à tamanha importância que o tombamento tem na proteção dos bens culturais materiais. E também foi nesse ano que foi criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, antigo SPAN, que se tornou o atual IPHAN, principal órgão federal de proteção ao patrimônio cultural no Brasil. Mais recentemente, em abril deste ano de 2023, foi realizado aqui em Ouro Preto o Seminário Nacional de Direito do Patrimônio Cultural, cujo NEPAC foi um dos principais organizadores. Deste seminário, nasceu a Carta de Ouro Preto para a Legislação Brasileira de Patrimônio Cultural, onde estabelecemos 32 diretrizes para a legislação brasileira de patrimônio cultural. A Carta de Ouro Preto se tornou tão importante e relevante em matéria de patrimônio cultural que o nosso coordenador, Carlos Magno de Souza Paiva, foi chamado até o Congresso Nacional para apresentá-la. É nesse cenário que se faz ainda mais necessário e importante a pesquisa e investigação através da jurisprudência para podermos entender quais são as dificuldades encontradas pelos magistrados para decidir a matéria de patrimônio cultural brasileiro atualmente. A legislação, ela é eficaz ou ela está deficiente? Como se posicionam esses magistrados? Como garantimos a proteção de manifestações culturais mais vulneráveis? Ao analisar a jurisprudência, nós podemos observar se há uma segurança jurídica que possa levar a uma pacificação em matéria de patrimônio cultural ou se os tribunais ainda têm caído em causuísmos, quais são os posicionamentos e as divergências das cortes. Para além do objetivo geral dessa pesquisa, de análise da jurisprudência, entender posicionamentos divergentes ou convergentes das cortes, ainda nos propomos a fazer uma revisão bibliográfica da matéria de patrimônio cultural para entendermos seus principais conceitos e sua evolução histórica, catalogar os acórdãos observados e formular um banco de dados para posteriormente disponibilizá-lo em domínio público para que possa também servir de base para futuras e novas pesquisas em patrimônio cultural. A nossa pesquisa se dará em 3 fases. A primeira fase, de conhecimento do objeto de estudo, onde vamos nos concentrar em realizar um estudo crítico e uma revisão bibliográfica em direito do patrimônio cultural. A segunda fase, de levantamento de dados, onde vamos levantar esses acórdãos, catalogá-los e elaborar o banco de dados. E a terceira fase, de conclusões, onde esperamos, primeiramente, disponibilizar esse banco de dados em uma ferramenta eletrônica de domínio público, para servir de base para futuras pesquisas, como já dito,
e também elaborar um artigo científico para a divulgação dos resultados da pesquisa. Em todas as fases de pesquisa, estaremos sempre em contato com o Núcleo de Pesquisa em Direito do Patrimônio Cultural, realizando discussões e debates sobre os resultados alcançados. Queria, por fim, agradecer às senhoras e os senhores pela atenção, agradecer também ao Núcleo de Pesquisa em Direito do Patrimônio Cultural por me permitir estar aqui representando-os e também agradecer ao professor Dr. Carlos Magno de Souza Paiva pela oportunidade dessa iniciação científica em um tema que me é tão caro, me é tão especial, e eu tenho certeza que vamos conseguir colaborar para a produção de estudos e pesquisas da área do direito do patrimônio cultural e para a consolidação das bases desse novo sistema jurídico. Muito obrigada!